Eu vi outro dia você falando que você tinha sido diagnosticado com autismo. É real isso ou era bait? Não, é real. Mas eu já não sei mais, porque todo mundo tá aparecendo com isso, aí eu já não sei mais se é verdade ou se não é, se é uma grande máfia, uma indústria. Mas isso aconteceu porque quem começou a notar certas coisas em mim foi minha mulher, né? Porque eu passava muito tempo olhando pra parede, em silêncio, a minha forma de interagir também era estranha e diferente. Sempre que a gente ia em algum lugar, eu ficava quieto, num canto, assim. E aí a gente foi notando, assim, ao longo do tempo que eu tinha dificuldades de coisas que eram normais para as outras pessoas. Por exemplo, uma coisa que eu corrigi depois de saber que eu sou autista. Eu não dava oi nem tchau para as pessoas, porque eu não entendia o sentido de fazer isso. Então eu chegava no lugar e eu sentava no lugar e ficava quieto, porque para mim é óbvio que eu tô ali, não preciso anunciar que eu tô ali para ninguém. Você é tipo Batman. Você me viu, eu tô aqui, né? Porque o oi é o quê? Oi, eu tô aqui. Sim, você tá aí, eu já vi que você tá aí. Para mim era esse o raciocínio, então eu nunca achei que eu precisava dar oi. E tchau, a mesma coisa. Eu sempre sumia depois de show ou qualquer evento que eu tivesse com os amigos, eu só ia embora. Eu não dava tchau para ninguém. E aí depois, quando eu me reencontrava com as pessoas, elas falavam, pô, você sumiu na última vez que a gente tava junto. Se não dá tchau pra ninguém. E aí eu pensei a mesma coisa, cara, mas se eu não tô mais lá é porque eu fui embora. Por que eu preciso dizer que eu tô indo embora? E aí foram coisas nesse sentido, assim, que não é... Eu sei que é engraçado, mas eu achava real que eu não precisava ter essas trivialidades sociais, entendeu? Várias dessas coisas aconteciam. E aí a gente foi entendendo que talvez eu tivesse... E aí tem uma coisa também importante, eu tinha crise de fibromialgia. Que eu achava que era. E aí eu fui descobrir depois que não era. Mas eu de tempos em tempos, eu tinha essas crises que eu ficava com dor no corpo e eu dormia 2 dias seguidos, assim. Meu Deus. Era uma loucura, eu não conseguia levantar. E eu sempre achei que era resquício da Covid, porque na Covid eu tive muita dor no corpo. E era muito parecido. E aí eu ficava 2 dias morto, dormindo 2 dias seguidos, com o corpo inteiro doendo, a cabeça doendo. E isso foi mais uma coisa que juntou, assim, as coisas que eu tinha. E aí, na neuropsicóloga, ela me explicou que isso era shutdown, não era fibromialgia. Porque eu me diagnostiquei, pensei, pô, isso aqui é uma doença autoimune, fibromialgia só pode ser isso, porque era muito parecido. E ela falou que era shutdown, então eu comecei a perceber que toda vez que eu interagia com muitas pessoas, eu tinha isso logo depois. 1 dia ou 2 dias depois. Então, se eu vinha de uma semana que eu fazia show, que eu entrevistava alguém no Aderiva, que eu fazia o Tarja Preta lá com algum convidado, mais o Desinformação também, que é meu outro podcast, depois de uma semana muito cheia, eu sempre tinha isso. E sempre relacionado à interação muito intensa com pessoas. Principalmente em show, que depois você bate papo e tira foto e conversa. Eu comecei a ter isso muito frequentemente. E aí foi juntando várias coisas, essa minha dificuldade de socializar, esses sintomas de dor no corpo, de cair do nada. E a gente foi procurar uma profissional da área para ver se era isso mesmo. Aí lá você passa por vários testes. São 6 encontros com vários testes científicos mesmo, que... Você passa por desafios, você resolve quebra-cabeça, tem um monte de coisa. E aí, no fim, ela falou, cara, isso aqui é autismo nível de suporte, nível 1. Mas aí você vê tanta gente surgindo com isso aí que eu já não sei mais se é mesmo ou não é. É o novo TDAH, né? Eu já não sei. Então, eu até evito ficar falando. Porque quando eu descobri, eu achei muito interessante, eu falava bastante. Aí eu parei, porque depois que eu vi que todo mundo tem, eu fiquei mais na minha. Mas é uma coisa que... Aí, pô, é interessante também que aí eu conversei com meus amigos da época da escola e eles falaram, porra, era óbvio, né, que você era. Era óbvio. Porque aí é forte. E aí o cara falou que um dia, depois de um campeonato de futebol, eu fui pra casa dele, eu tinha dado um carrinho durante o jogo, numa grama sintética, e tinha aberto uma ferida assim na minha perna. E eu fui pra casa do meu amigo almoçar, porque era um campeonato o dia inteiro, e a mãe dele passou mertiolate na minha canela, que na época doía, né? E aí ele me relatou que aconteceu o seguinte diálogo. A mãe dele perguntou pra mim assim, cuidado que vai doer. E começou a passar, e eu fiquei em silêncio. Aí ela perguntou, não tá doendo? Eu falei, tá. Sem nenhuma reação, sem nenhuma dor no rosto, nada. Eu falei, tá doendo.
E ele falou, cara, ali eu percebi que você tinha alguma coisa que era esquisita, assim, mas nunca, nem sabia que era isso, né? Então, assim, eu acho que é real, mas também pode ser que não seja. Mas as coisas foram juntando e deu esse diagnóstico aí. É muito engraçado, porque você falou uma parada que o Gaveta, quando eu entrevistei ele no Falecido, ele falou que o Gaveta foi diagnosticado com TDAH. Uhum. Ele falou que uma coisa que o TDAH trouxe pra ele, assim, foi um sentimento de alívio muito grande, porque ele falava assim, que a vida inteira dele, ele teve TDAH e ele não sabia. Uhum. Então, muitas das coisas que aconteciam com ele, que dava merda, eram consequências do TDAH, só que ele não sabia entender. Uhum. E a partir do momento que deram pra ele, assim, você tem TDAH, ficou como se ele conseguisse, sabe, conectar. Abordar a vida melhor, né? Tipo, fui eu com ansiedade. Quando eu fui diagnosticado com ansiedade, pô, eu consegui olhar pra várias coisas da minha vida e falei assim, caralho, acho que eu tenho isso desde muito novo. Né? Eu consegui entender, isso aqui foi uma crise de ansiedade, eu não sabia o que era, isso aqui foi um sintoma. Então você começa a se entender um pouco melhor a partir desse diagnóstico, né? Mas tem a velha questão, né? É falta de caráter ou é algum diagnóstico específico? Não, tem autista cuzão também, né? Então, porque eu vejo assim, um dos meus padrões da minha vida são sempre relacionamentos muito distantes com as minhas namoradas. Todas as minhas namoradas sempre reclamaram que eu era muito fechado e distante e não dava carinho de um jeito que é normalmente aceito, né? Isso acontece no meu atual relacionamento também. Até por isso que a gente procurou e entendeu que esse é o meu padrão, que eu funciono de um jeito diferente e tal. Mas às vezes eu me pergunto, será que eu não sou só um baita de um pau no cu? E sempre fui com as minhas namoradas, assim, até onde é algo que o meu cérebro funciona diferente? Porque aí também eles explicam que o autista, ele expressa carinho e amor de outras maneiras. Não é tanto com abraço e expressão. A pessoa faz coisas que aí você tem que entender que ela está dizendo que você ama ela. Eu penso, eu faço isso. Eu tenho mais atos... ações que te mostram que eu gosto de você do que, de fato, eu te falar todos os dias e dar carinho caloroso. Então, assim, é uma coisa que eu ainda tô pensando. Será que eu não só sou um cara mal educado com as pessoas? eu não sei ainda. Mas me ajudou, assim, também a entender certos padrões de comportamento e entender que a minha ansiedade social não é um problema também. Às vezes, quando eu tô num lugar... Quando eu cheguei aqui, eu fiquei ansioso, porque tinha muita gente e eu acho que eu tenho que falar alguma coisa, não sei se eu preciso dar oi, como é que eu faço. E aí eu percebo meu coração disparado, isso aconteceu tudo ali quando eu tava sentado. Uhum. E aí eu aceito, autismo então, isso aqui. E aí me tranquiliza. Se é um baita de um placebo também ou não, mas o importante é que me dá uma resposta para eu estar sentindo isso. Mas que ajuda também a dar ferramenta, né? Eu falei, o diagnóstico de ansiedade para mim, resolveu metade da minha vida. Porque a partir do momento que você fala assim, olha isso, e te dá pelo menos uma listinha de tipo assim, se acontece isso, tem isso, você começa a ter ferramenta para lidar com a situação. Porque assim, eu tive a mesma coisa que você com o relacionamento, tipo assim, eu sou um cuzão no relacionamento ou isso é minha ansiedade torando? Era minha ansiedade torando. De ter discussão com uma pessoa, falou assim, mano, quer saber? Vou embora. Embora. No meio de uma DR. Você terminava no meio? Eu fico ansioso, tá me fazendo mal, tá ligado? Eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora daqui, que tá me deixando... Eu entendi, não, isso aqui é minha ansiedade, então eu preciso... Às vezes até comunicar, né, pros outros. Você aprende a comunicar. Você com sua menina deve ter melhorado pra cacete. Do tipo, amor, tô com tal. Sim. Quando eu morria, eu passava 2 dias deitado, ela não entendia, né? Ela ficava tentando resolver, achava que era alguma coisa com ela. O que tá acontecendo? E eu não sabia explicar o que tava acontecendo também. Imagina, você começa a sentir dor no corpo, você deita e você dorme 2 dias seguidos. Você também não sabe o que tá acontecendo, né? E a pessoa que compartilha a vida com você também fica tentando entender. Então, depois que a gente compreendeu que isso... acontece, vai acontecer. Agora é engraçado porque sempre que ela vê no meu rosto que eu tô começando a ter chatidão. Ela olha pra mim e fala, você tá tendo, né? Aí eu falo, não, tô tudo bem, mas tá. Aí dá 10 minutos eu tô jogado no sofá dormindo com almofada na cara, eu vou pro quarto. Então isso é bom pra caralho, que agora ela sabe que não é assim, ele não tá triste ou ele não tem nada acontecendo fora do diagnóstico dele. Ele tá passando por isso, tá sentindo dor, ele precisa descansar. E é maluco porque depois de 2 dias eu acordo e parece que eu sou um atleta. Eu acordo depois de 2 dias e faço tudo que eu tinha que fazer. Caraca! É como se eu tivesse recarregado mesmo a energia. Pô, e é engraçado que eu lembrei agora que na época da escola eu tinha isso também. Eu lembro que tinha uma época da minha adolescência que eu chegava da escola, sei lá, 1 da tarde, 2 da tarde, e eu dormia e acordava para ir pra escola no dia seguinte. Meu Deus! Eu vivi isso...
talvez 1 ano ou 2 anos, assim, de maneira espaçada. E era um sono descontrolado, assim, era uma coisa que doía pesar, parecia que eu pesava 200 quilos, né? Então, essa é mais uma coisa que você vai pensando e vai relembrando, cara, pô, é verdade, então talvez seja alguma coisa mesmo, né? Diferente que funciona em mim dessa maneira, né? Eu tive com um neurocirurgião aqui, um neurocientista aqui, ele falou um pouquinho sobre isso, né? Que eu perguntei, pô, era subnotificado ou o autismo tá na moda, né? Ou são as vacinas, né? Né? Ou foi a Pfizer, né? E aí ele respondeu pra mim que era os dois. Então, assim, a gente tinha uma doença que ela era muito subnotificada, porque você não tinha os meios. Então, pô, na década de 90... Na década de 90 não tinha nem ansiedade, nem depressão, era tudo doido, né? Era tudo hospício, vai embora. Então, você tinha um problema muito grande de saúde mental. E hoje também você tem uma super notificação também, porque é o bagulho mais fácil de você pegar, né? Então... dá grana, né? Agora que então que tá entrando em bolsa, autismo, lugar preferencial... Comprar carro. Porra, o que a rapaziada vai querer evitar de pagar um IPVA agora é maluquice, né? Porque o Rain Man tudo até canto, né? Então é uma via de dois fatos, né? De dois gumes, assim. É foda, né? Pode ser que tenha gente que fincha que tem, ou... teoricamente é muito fácil você manipular lá o teste, né? Você pode relatar pra médica lá que você tem coisas que você não tem, né? Então é muito complicado, assim, mas... vendo assim o meu histórico, eu tendo a crer que de fato tem alguma coisa, mas ao mesmo tempo eu vejo assim graus de autismo bem, bem graves, né? E pô, são pessoas que não conseguem ouvir nenhum barulho. São casos bem graves que eu até me sinto mal de me colocar no mesmo patamar de uma pessoa que passa por isso, né? De uma mãe que tem que cuidar de uma criança que tem o nível mais grave de autismo. Então é foda, né? É foda você ficar... Eu não sei, talvez seja só uma forma diferente de se viver mesmo, e aí diagnosticaram perto do autismo. Eu não sei, me sinto meio culpado, sabe, de falar, porque tem casos bem graves, né? Eu tenho um conhecido meu que a gente gravou uma live uma vez, que ele é atleta paralímpico. Olha isso, o cara se formou na faculdade. Ele jogava muito bem ping-pong na faculdade, né? Tênis de mesa, desculpa, ping-pong é o termo errado. Eles não gostam. Ping-pongueiros vão ficar bravos. A nação tênis mesista vai ficar brava comigo. Tipo motoqueiro, né? Fala ping-pong pros caras ficam putos. Ele jogava tênis de mesa e tal. Ele se formou, trabalhava, cara, jornalista e tal. E aí ele, um dia, num trabalho dele, alguém virou pra ele e falou assim: pô, tu já reparou que você tem um atraso na sua fala? O cara falou: não, você tem um atraso na sua fala, tal, você tem um arrasto, tal, você tem uma dificuldade motora e tal. Eu acho que você tem uma questão. Eu não lembro direito qual era a doença que ele teve, assim. Eu falei: não, imagina, pô, eu tenho 20 e poucos anos e tal. Jamais. Eu falei: não, você tem. Vai no médico ver isso. O cara foi. O cara descobriu que ele teve uma condição quando era mais novo. Só que era um quadro muito pequeno. Que isso gerou um atraso de fala, gerou uma certa atraso motor. Só que ele achava que ele só era mais lerdo. Ele achava que ele era diferentão, mas não, ele tinha uma condição. Por causa dessa condição, ele conseguiu ir pra uma Paralimpíada e hoje ele é atleta paralímpico. Ah, entendi. Porra, imagina, cara, o bagulho, tipo... Só que assim, de nível menor, tá ligado? Então, você acha que às vezes é um pouco de você entender a sua condição, né? Deve ser muito libertador isso, assim. Pensa um cara que a vida inteira achou, pô, eu sou meio lerdo, pô, não sou... Você entende, pô, não, na verdade eu tenho um bagulho aqui que... Pra mim o que mais me conforta agora é entender que quando eu tô na presença de muitas pessoas... Eu trabalho com comunicação, né? Então, por exemplo, o A Deriva sempre foi uma tortura pra mim. Quando a pessoa chega no estúdio, já era um negócio assim... Eu não sabia lidar, não sabia dar oi, eu não sabia indicar a pessoa onde sentar. Então, eu sempre precisava de alguém junto, porque eu ficava muito ansioso mesmo. E aí, eu sempre me desgastava muito. E me desgasto até hoje pra fazer esses programas, né? Todos que têm convidados, eu me desgasto muito emocionalmente. Mas agora eu entendo. Então, conforme eu tô... ansioso ou tenso de não saber como lidar, eu já tô falando pra mim mesmo, cara, isso aí é do autismo, é da condição, tá tudo tranquilo. Nada do que você tá pensando é real, assim, não tá acontecendo nada de estranho. Então, seja como você é com a pessoa e tal. Antes, quando eu não sabia, eu só me sentia desajustado mesmo. Eu sentia que eu tava fazendo as coisas erradas, ou que eu era um pau no cu, que não sabia dar oi pras pessoas e não sabia tratar bem as pessoas. Então, depois que eu descobri isso, a minha vida tá mais leve, assim. As coisas não param de acontecer, mas você, pelo menos, dá uma resposta, assim, pra você não sofrer tanto, né? Isso é muito bom. Esse que você acabou de assistir é um corte do nosso podcast com o Petri.
Pra você assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. É nóis. Valeu!